Fui assediada no meu trabalho e demitida por justa causa. E por um tempo, eu juro que pensei que era só um pesadelo do qual eu iria acordar. Quando entrei naquela empresa, tudo parecia um sonho que eu nem tinha coragem de admitir em voz alta. Era um emprego estável, mesa junto à janela, café sempre quente na copa, colegas que sorriam no corredor. Eu tinha 20 e poucos anos, muita vontade de aprender e um currículo que me trazia mais ansiedade do que orgulho. Lembro do primeiro dia com detalhes que me agarram: o barulho do teclado ao lado, o cheiro de talco da colega da sala, a caneca com desenho de gato da minha mesa. O edifício tinha um hall de vidro que refletia o céu como se a cidade inteira me prometesse algo bom. Meu superior imediato era chamado de Gustavo. Ele era charmoso de um modo que confundia com profissionalismo. Blazer certo, sorriso fácil, elogios pontuais às minhas planilhas. No começo eu gostei. É estranho dizer isso agora, mas sentia que precisava daquele reconhecimento. Quando ele elogiava meu trabalho, meu peito aliviava. Achei normal ele me chamar para reuniões fora do horário, para ajudar a fechar um projeto, ou propor que eu o acompanhasse a um café para discutir tarefas. Era fácil confundir atenção com apoio, especialmente para alguém que vinha de um emprego onde ninguém parecia notar quando você fazia algo bem. As primeiras coisas que me fizeram levantar a sobrancelha foram quase imperceptíveis. Uma mensagem no WhatsApp depois das 10 da noite: "Você chegou bem em casa?" Achei fofo e respondi atrasada. Uma vez que eu comentei no corredor que gostava de um determinado restaurante, no dia seguinte ele sugeriu que fôssemos. Pequenas invasões de um espaço que eu não sabia como nomear. Sempre havia uma justificativa. Quero conversar sobre seu desenvolvimento. Isso vai ser bom para sua carreira. Era lisonjeiro e assustador ao mesmo tempo. Comecei a guardar tudo na minha cabeça como quem arquiva provas que ainda não entende. Um toque no ombro que demorava mais que o necessário quando me mostrava uma planilha. Um elogio sobre o perfume que eu usava, dito com a voz baixa demais. A primeira vez que ele me ofereceu carona para casa, eu disse que não era necessário. Ele respondeu que era apenas para garantir minha segurança naquela noite chuvosa. No final, fui eu quem aceitou, porque era o mais prático. A carona virou 2 cafés semanais que viraram mensagens privadas. Num dia ensolarado, ele me deu um presente de aniversário, um livro com uma dedicatória curta, pessoal. Aquilo entrou em mim como só quem espera a aceitação permite, com gratidão e um medo pequeno, escondido no canto. Eu contei essas coisas para minha amiga mais próxima, a Marina, numa tarde em que não sabia o que fazer com minha inquietação. Ela me ouviu com a paciência que só uma amiga verdadeira tem, sem julgamento, só com o calor da voz que diz: "Eu estou aqui." Pode ser só um chefe que dá atenção demais, ela disse. Fica atenta. E eu fiquei. Continuei a anotar sensações, a salvar prints das mensagens que me pareciam estranhas, a evitar ficar sozinha no espaço do café depois das reuniões. Mas também guardei, internamente, a vergonha de estar me expondo demais. Quem me viu sorrindo nas reuniões não imaginava aquela confusão interna. Houve um dia que mudou tudo. Foi uma sexta-feira que começou com um pedido trivial: revisar um relatório até mais tarde. A sala já estava vazia, o ar-condicionado fazia um som baixo que parecia uma respiração longa. Ele apareceu atrás da minha cadeira, perto demais. A luz do computador iluminava o lado do rosto dele. Em algum momento, o que era um toque no braço virou uma mão pousada com força. Eu me levantei sem dizer nada, porque minha garganta estava cheia de ar que não descia. Saí para a rua como se tivesse esquecido algo, e quando pensei em voltar, a porta já tinha sido trancada por alguém que passava. Foi uma fila de desculpas vazias depois, uma conversa ríspida que se tentava disfarçar como mal-entendido. Foi um gesto que saiu do contexto, ele disse. A minha palavra, naquele espaço, parecia frágil demais para confrontar a autoridade que me olhava com uma mistura de desdém e surpresa por eu ter reagido. Os relatos que contam como essas coisas acontecem sempre pulam anos-luz para a parte em que a vítima reage com bravura e o agressor é demitido. A minha história teve uma longa fase de dúvida. Eu me perguntava se eu estava exagerando. Eu lia e relia as mensagens, tentava imaginar se eu tinha dado um sinal errado, se eu tinha permitido aquilo sem perceber.
Essa espiral de culpa é quase natural para quem vive dentro de uma estrutura que nos ensina a ser agradáveis, a não estragar o ambiente, a não criar problemas. No trabalho, as coisas começaram a mudar de cor. O mesmo sorriso que antes me abria portas, agora era uma sombra longa quando cruzávamos corredores. Ele passou a me procurar para assuntos menores e depois para conversas privadas onde a luz parecia sempre mais baixa. Os comentários passaram a ser menos dissimulados. "Você tem um jeito especial, né?" ele disse uma vez, no canto do corredor, olhando como se estivesse avaliando um objeto. Eu travei, o coração acelerou. No almoço, colegas que antes brincavam comigo começaram a me tratar diferente, alguns com um cuidado que eu não pedira, outros com distância. Comecei a perceber olhares e cochichos, e a pergunta que me martelava era sempre a mesma: será que eu fiz algo para provocar isso? Tentei enfrentar. Uma vez, em voz controlada, falei que os toques me incomodavam e que preferia manter as relações estritamente profissionais. Ele sorriu de um jeito que eu hoje sei que é sorriso de quem se considera no controle. "Você está tão tensa", disse. "Meu comentário foi uma brincadeira." Brincadeira. Como se brincar fosse o verbo que apaga o que aconteceu. Ele transformou minha fala em frescura, minha dor em exagero. Isso é uma tática antiga, desqualificar para reduzir. Eu senti, pela primeira vez, que minha palavra era uma moeda frágil naquele ambiente. Nessa fase, a dúvida não era só minha. Quando contei para minha mãe, Dona Lucília, ela ficou em silêncio por um minuto que soou como um estádio inteiro. "Filha, você tem certeza?" ela perguntou com os olhos marejados. Eu tinha, e não tinha. Falei com a Marina de novo, que me encorajou a coletar tudo o que fosse possível. Prints, horários, nomes de quem poderia confirmar se eu tinha saído tarde do escritório, se eu tinha sido vista sozinha naquela sexta. Esse processo de reunir farrapos de verdade para construir uma narrativa crível é aterrorizante. Você se transforma num pequeno investigador de si mesma, olhando para mensagens passadas como se fossem provas num tribunal. Decidi levar a situação ao RH. Não para fazer uma apresentação dramática, mas para tentar botar um marcador formal naquela experiência que eu tinha certeza que não era apenas minha imaginação. A reunião no RH foi fria como vidro. A mulher que me ouviu, cujo nome eu prefiro não dizer aqui, anotou, murmurou um "entendo" e pediu que eu descrevesse tudo de forma cronológica. Eu fiz, expliquei o que aconteceu, repeti as palavras que me vinham à garganta. Ela me pediu paciência, disse que investigariam. Eu voltei ao meu posto aliviada até certo ponto. A esperança boba de que a máquina por dentro funcionasse corretamente é um consolo perigoso. Nos dias seguintes, porém, senti a máquina virar. Em vez de proteção, houve uma mudança de narrativa sutil e devastadora. Relatos começaram a circular de que eu, ao contrário, teria criado situações, que eu aparecia em horários estranhos, que eu buscava a proximidade com o meu superior. Foi como alguém ter virado um espelho e invertido a imagem. Colegas que antes falavam comigo, agora evitavam meu olhar. Chegaram a me aconselhar que eu contasse a história com menos emoção, como se dor pudesse ser mensurável e, de alguma forma, incriminadora. A lógica que eu conhecia deixou de ser a lógica do fato para virar a lógica do boato. Houve um episódio que ainda me dói ao lembrar. Numa reunião interna, ouvi que mencionaram meu nome num tom que era quase um veredito. "Ela tem outras atitudes", alguém cochichou. Ninguém se levantou para dizer que aquilo era falso. A administração me chamou para uma conversa formal. Pensei que seria para me informar sobre as providências, para me tranquilizar. Sentaram-me numa sala com uma janela que dava para o estacionamento. Havia folhas na mesa, um copo d'água. O ar-condicionado zumbia. O responsável pelo RH falou primeiro com voz protocolar. "Recebemos relatos sobre sua conduta." Um frio percorreu minha espinha como se alguém tivesse passado a mão em fogo. Ele falou de procedimentos inadequados, de relacionamento impróprio que quebra o código de conduta. Eu ouvi palavras que me derrotavam antes mesmo de eu poder responder. O que eu vinha relatando como invasão e assédio virou, na interpretação deles, um comportamento da minha parte, um problema meu. Saí dali com um papel na mão que eu não conseguia ler direito na rua. Havia termos técnicos que eu não entendia, menções à quebra de conduta e a um processo interno. O rosto do meu chefe, Gustavo, na minha lembrança imediata, estava calmo. Havia algo de predatório naquele sossego. Eu pedi para falar, para explicar, para mostrar as mensagens que eu tinha guardado.
Disseram que eu poderia apresentar o que quisesse, mas que tudo seria analisado. Foi um detalhe que me derrubou. A possibilidade de apresentar minhas evidências existia, mas já havia uma atmosfera de dúvida prévia, como se a presunção não fosse a minha inocência, e sim a interpretação adversa. Meu corpo inteiro tremia. Eu sentia as pernas daquele jeito que as pernas ficam quando não suportam o peso. No dia que me chamaram para entregar meu crachá, tudo parecia em câmera lenta. Fui até o escritório do diretor, que olhou para mim com um misto de pena profissional e desapego. Disseram que, após a análise, havia sido concluído que minha conduta se encaixava em um item do regulamento interno e que eu seria desligada por justa causa. A palavra justa causa soou como uma sentença secular. Meu coração se esborrachou contra as costelas. Eu perguntei se havia algum recurso, se eu poderia registrar minha versão, se poderia haver uma investigação mais ampla. Responderam com termos frios que não tocavam meu desespero. O diretor disse que eles tinham testemunhos e documentos que justificavam a decisão. É um processo administrativo, disse. Foi tudo muito formal, uma linguagem que me empurrava para fora com pressa e protocolo. Na hora de recolher minhas coisas, percebi os olhares. Alguns colegas desviavam, outros aguardavam para ver se eu produziria uma cena. Eu andava pela sala carregando uma caixa de papelão com minha caneca do gato, meu caderno de anotações, uma foto que eu tinha na gaveta. Passando pelo corredor, ouvi um sussurro que dizia: ela sempre teve um modo de se aproximar. Meu rosto queimou como se estivesse sendo julgado em praça pública. A sensação foi de um eclipse. O lado de fora continuava com o barulho da rua, o trânsito, o cheiro de pão recém-saído de forno, mas para mim já não havia mais lugar ali. Quando fechei a porta do carro e sentei, senti as mãos flutuar sem coordenar. Liguei para Marina, não consegui falar. Ela atendeu num toque, pela terceira vez em 2 minutos, e já sabia antes mesmo de eu dizer. O que aconteceu? Ela falou baixo e eu comecei a chorar. Chorei alto, como se a garganta precisasse vomitar tudo que segurou por meses. A mãe veio no fim da tarde. Ela me abraçou como se eu fosse feita de vidros, tivesse rachado. Você vai se levantar, minha filha, disse ela. E eu quis tanto acreditar que aquilo parecia uma promessa que eu não tinha como cumprir. Naquela mesma noite, quando fui lavar as xícaras na pia da cozinha da minha casa, a água quente misturou-se ao meu rosto e eu desejei não sentir nada. Pensei nos prazos de pagamento que eu vinha administrando com dificuldade, nas contas que chegariam no mês seguinte, no medo de contar a meus pais que meu emprego havia acabado daquela maneira. Lembrei da sensação do toque que não pedi e do olhar de desdém quando tentei denunciar. No fundo, o que mais me doía era o fato de eu sentir que havia perdido não só o emprego, mas também a narrativa da minha própria vida, aquela história que eu poderia contar orgulhosa para alguém. Eu trabalhei duro, fui reconhecida, cresci. Aquilo tinha sido arrancado de mim de forma tão sutil e tão brutalmente pública. Comecei a ter insônia. À noite, a cabeça não parava. Repetia mentalmente o "e se", que paralisa qualquer tentativa de raciocínio. E se eu tivesse reunido provas antes? E se eu tivesse ido ao RH na hora? E se eu tivesse contado mais alto? Vi que as perguntas eram armadilhas. Elas não devolviam nada além de culpa. A culpa, como descobri, é um peso que a gente carrega para tentar controlar uma situação que nunca esteve sob nosso controle. Eu marquei uma consulta com uma terapeuta porque percebi que, se eu não organizasse minha cabeça, eu podia me perder dentro dela. A clínica tinha uma janela pequena que dava para um quintal com azulejos azuis. A psicóloga, a doutora Helena, me recebeu com um sorriso que era profissional e humano ao mesmo tempo. Ela não disse "eu sinto muito", como muitos diziam. Ela disse "conte". Pediu que eu falasse tudo, e eu falei. Falei do primeiro toque, das mensagens, da reunião no RH, da demissão. Ela escutou sem interjeições e depois trouxe palavras simples. Como você está lidando com essa injustiça? Como você está se alimentando? Como está o sono? Aquelas perguntas práticas pareceram terreno firme. Exigiam passos, não apenas emoções. Foi ali, naquelas sessões, que comecei a entender que ser demitida por justa causa, depois de uma situação de assédio, não era apenas um ruído administrativo, era uma forma de reescrever a história, para proteger a instituição e deixar você náufraga. A doutora Helena me ajudou a nomear o que eu sentia.
Tal nomeação é um instrumento perigoso se usado para atacar, mas também é uma ferramenta de libertação quando usada para organizar a dor e abrir espaço para escolhas. Passei semanas em que o dia era um esforço para não entrar em colapso ao abrir o e-mail. Me recusei a assistir às redes sociais por medo dos sussurros virtuais. Alguns colegas mandaram mensagens de apoio em privado, outros me evitaram com desculpas que soavam como vereditos. Fui a uma reunião no meu bairro, na igreja onde cresci, e senti a ambivalência do acolhimento. Algumas pessoas me abraçaram e disseram que eu devia contar tudo. Outras ficaram mudas, e ainda outras, sem maldade evidente, me aconselharam a deixar nas mãos de Deus. Essas palavras, colocadas assim, pareciam lavar as mãos de quem as dizia. Um dia, quando a ansiedade apertou no peito de uma forma quase física, abri um arquivo e comecei a organizar as mensagens que eu tinha. Havia prints de conversas em que ele pedia para ir a um café depois do expediente, mensagens de elogios fora do contexto, recados que, reunidos, formavam um mapa do que aconteceu. Pensei em levar tudo ao sindicato, em procurar uma advogada, em registrar boletim de ocorrência. Pensei em falar no grupo da igreja que me apoiava. E, ao mesmo tempo, senti medo de ser julgada por expor aquilo em público. Entre a vontade de lutar e o desejo de desaparecer, a vida me puxava em direções que eu não sabia conciliar. No fim, o que me manteve em pé foi a voz de duas mulheres. Minha mãe, que lavou minha roupa com as próprias mãos e não me deixou pagar nada por alguns meses, e a Marina, que todas as manhãs enviava um "Como você está hoje?", que eu respondia com honestidade. Elas foram um fio que me puxou de volta quando eu sentia que ia me soltar. Mas havia algo mais sutil, uma raiva que não era só minha. Era uma raiva de ver como o sistema reverteu as acusações e me atirou ao lado frágil da história. Essa raiva me deu força para não me calar completamente. Uma tarde, fui até a empresa com a intenção de recolher mais documentos e talvez confrontar de novo. Fui recebida por recepção como qualquer visitante. Olhei o corredor onde passara tantos dias preenchendo relatórios e senti como se estivesse olhando a casa de uma vida que não era mais minha. Em vez da sala que eu costumava ocupar, vi cadeiras vazias, mesas que mudaram de lugar, uma planta que alguém havia decidido que cresceria melhor em outro canto. Tudo continuava, enquanto eu tinha sido arrancada. Houve um momento naquele corredor em que ouvi uma conversa que me cortou. Um colega falava com outro sobre como essas coisas acontecem quando se está sozinha demais. A frase foi dita sem maldade deliberada, mas tinha o peso de um veredito. Eu passei por eles como quem atravessa um rio de vidro. Entrei no carro com a caixa daquela antiga vida e fui para casa. O banco ainda cheirava a perfume que eu não reconhecia, e eu não sabia se aquilo era só uma lembrança do dia ou um aviso. Na noite em que fui demitida, contei a história para minha mãe e para Marina mais uma vez. Recontá-la era um exercício estranho. Por um lado, era uma tentativa de firmar a verdade. Por outro, parecia reabrir uma ferida que não tinha cicatrizado. Acabei aceitando procurar uma advogada para entender quais eram minhas possibilidades, não como um passo vingativo, mas como buscar uma noção de justiça que não me fosse apenas negada pela linguagem fria de uma carta de demissão. Não vou entrar aqui em detalhes legais. O que importa é que eu entendi que a minha voz precisava ser organizada, colocada em um lugar onde pudesse fazer alguma diferença. Isso me deu um plano básico. Recolher provas, falar com testemunhas que poderiam lembrar de hábitos e horários, anotar tudo o que me passava pela cabeça. Mesmo assim, a noite que se seguiu foi longa. Fiquei deitada no sofá da sala olhando para o teto, vendo rachaduras que eu jurava que não existiam antes. Pensava nas contas, no futuro, na sensação de não ser acreditada. A sensação de abandono por parte de alguns amigos e colegas tinha o gosto amargo do ferro. Mas havia também, naquela escuridão, uma pequena luz que eu não queria apagar, a convicção íntima de que eu não era culpada do que me aconteceu. As semanas seguintes foram um compêndio de pequenas batalhas. Procurei emprego, mandei currículos sem muito entusiasmo, fui a entrevistas com a sensação de que precisava explicar mais do que meu histórico de trabalho. Em algumas, senti a curiosidade nos olhos do entrevistador, uma suspeita que eu não desejava carregar.
Às vezes, o silêncio do outro lado da mesa em resposta às minhas referências dizia mais do que qualquer elogio. E mesmo quando alguém me contratava para um trabalho temporário, eu andava com uma sensação de que o mundo inteiro sabia mais do que eu sabia contar. Houve, entretanto, um momento que me trouxe clareza. Foi numa conversa com a Marina, sentado num banco de praça olhando para as mãos trêmulas dela segurando um copo de café. Você precisa se permitir ser frágil, ela disse. Forçar coragem não é o mesmo que se cuidar. Naquele instante, percebi que parte do caminho de cura envolvia aceitar que eu estava ferida. Perguntar por ajuda não é um sinal de fraqueza, é um ato de coragem que exige reconhecimento do próprio limite. E foi nesse lugar, entre o choque da demissão, a dívida da vergonha, o medo do futuro e a pequena, teimosa chama de sobrevivência, que me encontrei numa encruzilhada. Lutar pela verdade exigiria expor uma parte minha que eu queria proteger. Aceitar a perda e seguir em frente exigiria renunciar não apenas a um emprego, mas à ideia de quem eu era. Não era uma decisão simples. Na manhã em que recebi o último e-mail do departamento de pessoal com a confirmação formal do desligamento, a cidade parecia uma bandeja de metal aquecida e eu, uma figura colocada ali para queimar. Eu olhei para a notificação tantas vezes que as palavras perderam sentido. Depois, fui até a janela e vi o mundo seguir seu caminho. As crianças do prédio ao lado iam para a escola, o caminhão do pão buzinava e os sinais de trânsito mudavam como se eu não existisse. Sentei no sofá, com a caixa das minhas coisas sobre a mesa de centro e respirei fundo pensando em qual seria o próximo passo. Não o passo legal, mas o passo humano. Onde eu encontraria abrigo para minha dignidade? Quem me diria que eu podia continuar sendo quem eu era, sem que o episódio definisse meu valor? Foi então que meu telefone tocou. No visor, o nome da Marina piscava. Eu atendi antes mesmo de pensar em desculpas. Ela disse entre as palavras um plano que me fez respirar pela primeira vez num tempo. Vamos organizar tudo. Vamos juntas. Você não está sozinha. A voz dela foi o que me segurou quando tudo parecia desmoronar. E naquela promessa simples, de presença, de escuta, de companhia, eu senti uma faísca de volta. No entanto, mesmo com essa mão estendida, havia uma coisa que eu não conseguia aplastar: o medo da reação da minha comunidade, da igreja, das pessoas que sempre me viram como a filha exemplar, a moça dedicada. Eu sabia que para muitos, ser assediada e demitida por justa causa soava como uma contradição que não fazia sentido. Na cabeça das pessoas, as histórias se ajustam a categorias confortáveis. Não havia como garantir que todos me dariam o benefício da dúvida. E esse risco de perder o afeto, de ser vista de outro modo, era uma dor que me doía tão quanto a injustiça material. Acabei marcando uma conversa com o pastor da igreja. Não para buscar solução espiritual que apague a dor, mas para encontrar algum suporte humano. Ele me recebeu com um olhar cuidadoso, e eu contei a ele a história. Algumas pessoas dentro da comunidade reagiram com compaixão, outras com silêncio. O pastor sugeriu que se buscasse calma, que se buscasse oração. Eu aceitei a oração, mas deixei claro que precisava de passos concretos para me reerguer. Ficou acordado que eu não contaria tudo num culto. A exposição pública naquele momento parecia um risco que eu não queria correr. Quando terminei a conversa com o pastor, saí da igreja e fui para casa com a sensação de que estava elaborando uma cartografia nova do que eu era. Não sabia ainda onde ficaria o ponto seguro. Sabia apenas que estava cansada de ser chamada a encaixar a narrativa dos outros. Queria encontrar um modo de dizer: isso aconteceu comigo e eu vou viver depois disso. Na semana seguinte, recebi uma mensagem anônima no e-mail, com um anexo. Abri com a garganta trancada. Era uma imagem de um trecho de conversa entre o meu chefe e uma colega, onde ele fazia comentários de cunho íntimo sobre mim. No rodapé, uma linha: se precisar, eu posso ajudar. Era a primeira vez que uma peça concreta aparecia do lado de fora do meu próprio arquivo pessoal. Não sabia quem havia enviado, nem se aquilo poderia ser usado para algo. Mas ao ver aquelas palavras escritas, senti que a imensa névoa de dúvida começava a se dividir. Alguém estava apontando para uma realidade que eu já conhecia. Eu não havia inventado. Havia mãos que não respeitavam limites. E foi aí que o chão começou a tremer de novo, porque a partir daquele momento eu entendi que havia um jogo muito maior do que eu tinha imaginado.
As peças que pareciam me empurrar para a periferia da história agora podiam, talvez, ser rearranjadas. Só que para isso eu teria que decidir quanto iria expor, a quem pedir ajuda, até que ponto arriscaria minha reputação e a segurança da minha família. Era um preço alto. Mas a sensação de que a verdade poderia surgir me deu coragem suficiente para planejar, tramar, recolher o que fosse necessário para que a minha versão não fosse apenas um lamento incompreendido. Eu ainda não sabia que, ao buscar essa verdade, eu abriria portas que me levariam a lugares inesperados. Conversas duras com pessoas que eu julgava minhas amigas, o frio de ter que me explicar a estranhos, o alívio de encontrar quem realmente me apoiava. Mas isso viria depois. Naquele momento, estava ali, no chão da minha sala, olhando para os papéis da demissão, para o e-mail anônimo, sentindo uma mistura de pavor e determinação. O mundo, que parecia me expulsar, também oferecia frestas por onde eu poderia entrar de volta. Se você está comigo até aqui e essa história mexe com algo dentro de você, fica comigo. Se essa narrativa tocar seu coração ou a vida de alguém que você conhece, deixe um like e se inscreva. Não porque eu quero números, mas porque histórias como essa merecem ser ouvidas. Há muito que contar ainda. O confronto que veio depois, as provas que apareceram, a reação da comunidade e o caminho lento para recompor minha vida. Eu não vou mentir, a jornada foi dura, mas foi também cheia de surpresas que me ensinaram que resistência e verdade podem andar juntas, mesmo quando tudo parece perdido. Naquele ponto, eu ainda não tinha todas as respostas. O que eu tinha era uma caixa com minhas coisas, algumas mensagens reunidas, a companhia fiel da Marina e a mão firme da minha mãe. Tinha, também, uma fúria que não me abandona, aquela que não quer ver outras pessoas passarem pelo mesmo. E era justamente essa fúria, misturada a uma necessidade de justiça e a fragilidade humana, que me empurrou para a próxima etapa, a etapa do confronto público e da exposição das contradições. Eu não sabia ainda como terminaria, mas sabia que não podia ficar calada. No dia em que decidi que falaria com mais pessoas, que mostraria o que tinha e que não permitiria que minha demissão fosse a faca final sobre minha história, o telefone tocou de novo. Era a recepção da empresa, perguntando se eu poderia voltar para assinar alguns papéis complementares. Eu parei, respirei. Pensei em abrir a boca e dizer que não voltaria, que não faria parte de nada que manteve aquele processo. Mas a minha voz, nesse momento, precisou ser ouvida e não apenas presente. Peguei a bolsa, enfiei as chaves no bolso e caminhei para a rua como quem arruma um lugar no mundo que continua rígido e impessoal. Ao atravessar a rua, olhei para trás uma vez e vi o edifício refletindo a luz do sol como se nada tivesse acontecido. Naquele reflexo, eu me prometi que voltaria para buscar não só meus documentos, mas algo que tinha sido tirado de mim, a minha verdade. Entrei naquele prédio pela segunda vez, com a mesma sensação estranha de quem volta a um lugar onde já foi ferido, mas agora com as mãos cheias de provas e uma coragem que vinha de alguma parte cansada e decidida. A recepcionista me reconheceu e fez um comentário seco sobre papéis complementares. Respirei fundo e segurei a caixa menor, onde havia cópias impressas das mensagens, e-mails e o anexo que tinha recebido anonimamente. Marina veio comigo, não porque eu precisasse de escolta física, mas porque precisava de presença que dissesse: "Você não está sozinha". O encontro foi marcado numa sala que cheirava a café frio e limpador de mesa. Havia um homem do RH e o diretor, cujo rosto eu já começava a saber de cor. Sentei, abri a pasta e falei. Não foi fácil. Minhas palavras tremiam nas primeiras linhas, mas a cada documento que eu mostrava, a minha voz ganhava firma. Tenho prints de mensagens, testemunhos de colegas e uma imagem que me foi enviada anônima, eu disse. Mostrei o e-mail, mostrei as conversas. A sala ficou quieta de um jeito que me lembrou de salas de espera e hospitais. Todo o silêncio parecia uma sentença antecipada. O diretor leu o material com um senho franzido. Perguntaram quem eram as outras pessoas que poderiam confirmar. Eu disse o nome de uma colega que eu sabia hesitante e disse o nome de outra que talvez lembrasse de horários.
Antes que pudessem responder, a porta se abriu com a descrição de uma coincidência. Renata entrou, o rosto duro, e disse que precisava falar. Era a mesma Renata que, meses antes, eu via nas reuniões com um olhar que eu não sabia decifrar. Ela falou sem dramaticidade, com frases curtas e pausas calculadas. Contou que havia recebido mensagens parecidas, que tinha se sentido incomodada com comentários no corredor, que tinha visto gestos que me pareciam menores antes, mas que, ao colocar tudo lado a lado, faziam sentido. Não havia heroísmo na voz dela, havia a irritação correta de quem se lembra de ter sido testemunha e ter calado. Quando ela falou, a sala se dividiu. Alguns encararam o diretor como quem pede por justiça, outros desviaram os olhos, como se ver a verdade exigisse ação. Senti alívio e medo ao mesmo tempo. Alívio porque pela primeira vez a cadeia de coisas estranhas que eu havia guardado começou a ganhar respaldo fora da minha cabeça. Medo porque abrir espaço para que outros falassem também significava expor suas fragilidades e correr o risco de que a narrativa virasse outra vez contra nós. O diretor pediu tempo para verificar. Foi a primeira vez em meses em que ouvi uma resposta que não me empurrava para fora de imediato. Os dias seguintes foram um amontoado de pequenas esperas. A ansiedade veio com a fome regular, com noites de vigília, com a impossibilidade de planejar a semana inteira sem olhar para o telefone a cada toque. Recebi mensagens de colegas que me ofereciam apoio tímido, outros responderam com silêncio. A ambivalência das pessoas me confundia. Havia quem ficasse ao meu lado e quem preferia guardar distância para não se envolver. É triste constatar que, para algumas pessoas, posicionar-se significa risco. Para mim, isso era uma lição dura sobre como o medo dos outros pode ser usado para proteger estruturas maiores. A notícia começou a correr com outro tom quando alguém do setor jurídico da empresa entrou em contato, não comigo, mas com Renata. Logo depois, um position paper interno, em linguagem corporativa, foi distribuído aos gestores. Estamos apurando condutas e reforçando o compromisso com um ambiente de trabalho seguro. Era uma frase que cheirava retórica, mas, pela primeira vez, algo se movia. Pouco depois, o que aconteceu me pegou de surpresa. Gustavo foi chamado para uma conversa formal e, sem alarde, afastado do contato direto com a equipe até o término de uma apuração interna. Não houve celebração nem dança, houve um silêncio pesado, como se aquilo que eu tinha sustentado com medo e provas começasse a ter um peso institucional. Para mim, aquilo foi ao mesmo tempo um alívio e uma constatação de que a máquina era lenta. Possibilitar a saída ou remediar a imagem não era o mesmo que reparar o que havia sido feito comigo. Ainda assim, ver que havia alguma resposta me fez sentir menos invisível. A partir daquele afastamento, alguns colegas começaram a falar de coisas que antes só se ouvia em sussurros. Pessoas que, por receio, nunca tinham aparecido para testemunhar, passaram a falar com mais clareza. Alguns contaram de convites inapropriados, de comentários que atravessavam a profissionalidade, de toques que se passavam por gestos de orientação. Cada relato foi uma peça a mais no quebra-cabeça. Não era vingança, era descrever uma paisagem que várias de nós habitávamos. Ao mesmo tempo, a reação na igreja e na comunidade foi uma mistura de calor e gelo. Teve quem me abraçou sem perguntar, quem me telefonasse só para ouvir e quem, com a desculpa de neutralidade, preferisse não se posicionar. A palavra de ordem virou cautela, cautela que muitas vezes é usada como sinônimo de omissão. O pastor com quem conversei se mostrou presente, mas também cauteloso. Queremos te apoiar, mas precisamos entender o contexto e cuidar para que ninguém seja ferido por acusações precipitadas. Entendi a responsabilidade do líder, mas senti raiva dessa cautela quando ela parecia esquecer que o alvo inicial da falta de cuidado tinha sido eu. Enquanto as investigações internas rolavam, eu continuei indo às sessões com a doutora Helena. As consultas viraram a minha pantry emocional, um lugar onde eu podia largar todas as reações sem precisar polir, onde a raiva podia ser nomeada sem medo de ser usada contra mim. Com ela, aprendi a distinguir a necessidade de lutar por justiça da necessidade de preservar minha saúde. Aprendi também a reconhecer que o processo de cura não é linear. Havia dias em que eu ria, dias em que sentia que o chão sumia. Havia dias em que eu me deitava e decidia que não falaria mais, e dias em que eu escrevia e organizava as mensagens para que a narrativa ficasse clara.
Em paralelo, arrumei um emprego temporário. Não foi fácil. Em entrevistas, eu percebia olhares que não sabiam como enxergar minha história. Um histórico recente de desligamento por justa causa pesa na percepção de muitos recrutadores. Em conversas, precisei aprender a falar sobre mim sem me encolher, sem entrar em detalhes que pudessem abrir margem para julgamentos, mas também sem mentir. Optei pela honestidade cuidadosa. Passei por uma situação difícil, aprendi muito e estou à procura de um ambiente que valorize segurança e respeito. Essa frase me acompanhou em várias entrevistas e, aos poucos, abriu portas. Encontrei um trabalho menor, com pessoas que pareciam humanas de verdade. O RH de lá tinha políticas simples e claras sobre conduta. Não era luxo, era uma diferença de dignidade. Ao mesmo tempo que fazia entrevistas e fazia terapia, comecei a perceber mudanças internas que não eram apenas reativas. Voltaram pequenas coisas que antes eu dava por garantidas. O prazer de preparar um café sem pressa, a leitura de um livro na praça, o hábito de escrever, que virou um refúgio para organizar a minha cabeça e as provas. As pequenas rotinas me ancoraram quando as grandes certezas vacilaram. Veio a formação de um pequeno grupo de apoio. Marina foi a primeira aliada incansável, mas outras mulheres, algumas da igreja, outras ex-colegas, se aproximaram porque ouviram e sentiram que algo precisava ser feito. Fizemos encontros na casa de uma delas, dividimos histórias e informações, trocamos nomes de profissionais de confiança, todas sem a pretensão de consertar sistemas, mas com a firmeza de não permitir que nosso silêncio fosse normalizado. Isso por si só foi libertador. Descobrir que compartilhar o que aconteceu comigo permitia a outras se entenderem e se moverem. Numa dessas reuniões, decidimos que era hora de tornar públicos alguns fatos que pudessem proteger outras pessoas. Mas essa decisão veio acompanhada de um entendimento claro. A exposição pública não é uma solução mágica. Expor a verdade pode proteger e também ferir, por isso precisávamos fazer isso com responsabilidade. Assim, com a orientação de quem tinha experiência e com o apoio de amigos, organizamos um grupo que coletou depoimentos, preservou provas e estabeleceu formas seguras de comunicação entre nós. Não era um tribunal, era uma rede de proteção. Ainda assim, havia dias em que o corpo lembrava antes da mente, quando um gesto, um cheiro, uma frase devolviam uma memória que me fazia tremer. Em uma dessas manhãs, decidi ir a uma reunião da comunidade, mas saí no meio porque ouvi um comentário que me fez recuar. Lembrei de como as pessoas tentam, com frases feitas, limpar a própria consciência. Deixe isso nas mãos de Deus. Palavras que, sem ação, não curam nada. Entendi que devo agradecer de forma honesta as orações que recebi, mas também cobrar atitudes práticas de quem pode ajudar. Com o tempo, o processo interno da empresa avançou. Houve entrevistas, verificações e um relatório que, de forma lacônica, mencionava irregularidades no comportamento de Gustavo. A resposta oficial foi tímida. Afastamento, treinamento obrigatório, um pedido formal de desculpas que parecia mais voltado para a imagem do que para mim. Eu tive emoções contraditórias, vontade de romper tudo, desejo de que aquilo rendesse uma reparação concreta e a clareza de que minha vida precisava seguir, independentemente do que a empresa decidisse fazer com seu próprio conflito. Não tenho aqui uma narrativa heróica de que a justiça foi feita plenamente. O que houve concretamente foi a confirmação de comportamentos impróprios e a saída dele da posição de poder. Para mim, foi um passo. Para outras mulheres, talvez fosse apenas um alívio parcial. Para o sistema, um desconforto. Depois disso, alguém do setor jurídico da empresa me procurou com um documento que propunha uma espécie de acordo. Não vou entrar em detalhes porque percebo que essa parte caminha para jargões e decisões que não me cabe explicar aqui. O que posso dizer é que, à medida que negociações aconteciam, eu descobri que o que eu mais queria não era vingança nem recompensa, mas ter a minha verdade colocada num lugar que impedisse que outra pessoa passasse por isso na mesma circunstância. Queria que houvesse mudanças de cultura, que políticas fossem realmente aplicadas, que existisse escuta real. E foi nessa busca que percebi uma coisa. Às vezes, a reparação precisa ser construída em pequenos atos, não em manchetes. A reconstrução da minha vida passou também por lidar com a vergonha.
Havia momentos em que eu desejava me enterrar de vergonha por coisas que, racionalmente, não eram de minha responsabilidade. A doutora Helena me ajudou a ressignificar essas sensações. Trabalhamos com exercícios simples de afirmação, com a reconstrução do autocuidado, com a identificação de narrativas que me enchiam de culpa e a substituição por narrativas que reconhecessem minha coragem. Dizia a mim mesma em voz baixa que não era minha culpa, que o erro estava em quem ultrapassou limites, não em quem foi alvo. Repeti isso até que a frase não soasse mais estranha. O recomeço profissional veio lentamente. Em uma entrevista para um pequeno escritório com uma equipe jovem, fui questionada sobre o motivo da minha saída do emprego anterior. Expliquei de forma objetiva, sem me estender em detalhes dolorosos. E, para minha surpresa, a resposta foi humana. A gestora disse que valorizava ambientes onde as pessoas se sentissem seguras e que havia políticas para prevenir abusos. Fui contratada. O trabalho era menor do que o que eu tinha antes em termos de título, mas maior em sentido de pertencimento. A diferença não era só no salário, era saber que, ao enviar uma mensagem sobre conduta, havia alguém que a leria e não diminuiria a dor. Ao mesmo tempo, uma conversa com o pastor da minha igreja me ajudou a colocar fé e prática em diálogo. Não usei a religião como muleta, mas como uma matriz de apoio. Algumas reuniões na igreja serviram como ambiente de acolhimento prático. Arrecadamos cestas básicas para mulheres em situação vulnerável. Iniciamos um ciclo de palestras sobre assédio no ambiente de trabalho com profissionais convidados e criamos um canal de escuta confidencial. Nem tudo foi perfeito. Houve quem se afastou, mas aprendi que a fé pode ser uma ferramenta para cuidar de pessoas quando se traduz em ações concretas. Ao redor, a família foi um porto. Minha mãe, Dona Lucília, lavou minhas roupas, cozinhou e estava sempre disponível para conversar. Costumava me dizer que minha dor não me definia, que eu não era um acontecimento que se fecha numa data. Isso, dito com a simplicidade de um cuidado materno, me ajudou a recompor a autoestima. Marina continuou sendo a minha rocha, às vezes mais prática do que sentimental. Ela me ajudou a montar currículos, me incentivou a procurar terapia e me obrigou a sair para caminhar quando eu não conseguia fazê-lo sozinha. Houve a necessidade também de trabalhar o perdão. Não senti no começo vontade de perdoar. A raiva me parecia justa e necessária. Com o tempo, percebi que o perdão não é um documento que se assina para absolver o responsável. Para mim, perdão passou a ser uma decisão prática, deixar de carregar o peso que me puxava para baixo. Perdão como liberação interna, não como absolvição pública. Isso não significou esquecer, significou reorganizar meu coração para que ele não fosse sempre puxado para o mesmo buraco. O processo de reconstrução afetou até pequenas decisões do dia a dia, a escolha do que eu vestia para ir ao trabalho, como eu respondia a mensagens, com quem eu compartilhava confidências. Gradualmente, fui encontrando limites mais claros. Aprendi a dizer não sem justificar demais. Aprendi a desconfiar de elogios que vinham com exigência. Aprendi a priorizar ambientes que demonstrassem, por ações repetidas, que respeitavam as pessoas. Essa postura me fez perder alguns amigos e ganhar parceiros e colegas que me valorizavam de verdade. Algumas pessoas me perguntam e me perguntavam já durante o processo se eu me arrependo de ter falado. A resposta sincera é não. Não por alarde, mas porque ao falar, minha verdade deixou de ser um fardo privado e virou uma semente de proteção. Se nada mais tivesse acontecido, dizer o que ocorreu teria me permitido recuperar algo de minha dignidade. Se, além disso, outras pessoas sentiram-se encorajadas a não aceitar condutas inadequadas, então o ato de falar se transformou em algo mais amplo e necessário. Hoje, não posso dizer que todas as feridas sumiram. Algumas cicatrizes permanecem, e isso é humano. O que mudou é que eu não me vejo mais como vítima indefesa. Me vejo como alguém que passou por uma experiência dolorosa e aprendeu a conviver com as marcas sem permitir que elas me definam. Às vezes, me pego pensando no que teria acontecido se eu tivesse reportado no primeiro sinal. Mas essas perguntas, embora compreensíveis, não me levam a lugar nenhum. O que me ajuda é olhar para o que posso fazer agora. Apoiar outras mulheres, participar de rodas de conversa, falar em público quando solicitado e manter minha própria integridade.
Se você está ouvindo esta história e pensa que ela poderia ser sua, ou conhece alguém que está passando por algo parecido, quero que saiba algumas coisas que me sustentaram. A importância de ter alguém que te escute sem julgar, a utilidade de conservar registros quando possível, a força de procurar ajuda profissional para organizar o impacto emocional e a coragem de exigir espaços seguros. Não digo isso para ensinar um roteiro legal, mas para dividir aquilo que, no concreto, me ajudou a não me perder completamente. Há dias em que ainda me assusto com o som do elevador ou evito certas salas que me lembram a empresa antiga. Mas também há manhãs em que acordo e penso nas pequenas vitórias. Uma entrevista bem-sucedida, um café com a Marina, uma sessão de terapia onde não chorei. Já viajei com minha mãe para um lugar pequeno, onde os dias eram simples e sem pressa. Aprendi a celebrar as pequenas coisas. Minha fé, que sempre foi parte da minha vida, foi ajustada ao processo, não como promessa de cura instantânea, mas como suporte para caminhar. Encontrei, em palavras de livros e em orações que eu fazia sozinha, a força para levantar quando me sentia abatida. Mas, mais que isso, aprendi a construir redes humanas reais, práticas. Amigas que cuidam, profissionais que escutam, colegas que apresentam redes de segurança. A espécie de milagre prático que vivi foi essa: pessoas que estenderam mãos reais. Hoje trabalho em um lugar onde minhas palavras têm peso e onde políticas simples são cumpridas, e isso faz toda a diferença. Não estou aqui para dizer que venci com um golpe final. A vitória foi lenta, construída dia a dia, entre consultas, entrevistas, conversas difíceis e o abraço sempre pronto da minha mãe. E a cada passo, percebo que há coisas que eu quero manter. A capacidade de dizer não, a habilidade de identificar o respeito e a vontade de ouvir e ajudar outras mulheres que se encontrarem onde eu já estive. Se há uma lição que eu levarei para sempre, é a da verdade. Não é fácil, não é linda, às vezes não é agradável, mas é necessária. Dizer a verdade sobre o que aconteceu comigo foi o primeiro gesto de liberdade que recuperei. A verdade não sempre muda o sistema de imediato, mas ela muda o mundo próximo de quem a diz, e isso já é muita coisa. Se você leu até aqui e carrega algo parecido, saiba que sua história importa. Não se contente com o silêncio imposto por medo ou vergonha. Procure alguém para conversar, uma amiga de confiança, um familiar, um profissional. Cuide de si com paciência. Não minimize sua dor para agradar terceiros. E quando achar que está pronta, use sua voz da forma que julgar segura. Para você, para outras, para mudar o que puder ser mudado. Se esta história tocou você, se conhece alguém que precisa ouvir algo parecido, compartilhe com respeito. Comente com carinho se já passou por algo assim. Sua experiência pode ser a mão que alguém nesse vídeo precisa. E se quiser acompanhar outras histórias de superação e apoio, inscreva-se no canal. Aqui procuramos dar espaço para vozes que precisam ser ouvidas. Obrigada por me ouvir.